hoje para falar um pouquinho com vocês sobre LGPD e compliance. Calma que é simples. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, é uma legislação que ela já está em vigor. Ela entrou em vigor, na verdade, de fato no ano passado, mas ela já rendeu muita repercussão por conta das prorrogações que foram feitas da entrada em vigor, das penalidades e também compliance, que é, na verdade, estar de acordo com as normas, estar de acordo com boas práticas, aplicar medidas de gestão dentro da sua empresa. Bom, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o ambiente que gerou a importância desses dois assuntos e porque eu acredito que são assuntos que em 2022 vão estar em alta. Bom, com a disseminação das informações, com as pessoas cada vez mais usando as redes sociais, as mídias sociais e cada vez mais as pessoas tendo acesso às informações, muito começou a ser tratado sobre regras de conformidade, né? As pessoas começaram a prestar muita atenção em quem elas contratam, como elas contratam, se essas empresas são corretas, se elas têm muitas reclamações, se tem escândalos envolvidos no processo produtivo. Isso se tornou um diferencial no momento da contratação, porque agora as informações são muito mais fáceis. Basta você abrir o seu computador ou pegar o seu celular, digitar o nome da empresa que você quer contratar e saber tudo que envolve essa empresa. E a gente sabe que caiu na internet e não dá mais para pagar. Então, considerando essa tendência e também como as pessoas começaram a usar muito mais as redes sociais e também colocar as suas informações pessoais nessas aplicações, muito começou a se falar sobre propagandas direcionadas, sobre a utilização dos seus dados para forçar você a ter um consumo mais direcionado às suas preferências. Informações que antes pertenciam ao nosso âmbito privado começaram a se tornar públicas e começaram a ser objeto de utilização pelas empresas. Então, por conta disso, existe uma tendência mundial de prestar mais atenção sobre a forma com que os dados pessoais são utilizados e também os próprios titulares dos dados buscarem empresas que respeitam a regulamentação, que estão de acordo com a regulamentação e que passam por todo o seu processo produtivo de uma forma correta, que respeita o meio ambiente, que respeita boas práticas de mercado, que respeita as legislações que são aplicáveis. Então, por conta disso, e também, passamos agora por uma pandemia, as empresas vão começar a buscar mais investimentos ou buscar mais investidores ou tentar retomar as suas atividades, que é bom você estar prestando atenção, você prestar atenção nesses dois temas para que eles não te atrapalhem e para que você possa aí prosperar com mais facilidade nos seus negócios. Não é novidade para ninguém, já saiu publicado em diversos jornais de grande circulação que os investidores e que os consumidores eles estão de olho em boas práticas e em empresas que estão em compliance com a regulamentação, estando a privacidade e proteção de dados inserida nesse âmbito. Tá bom, Carol, mas então o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu já cansei de ir nos clientes ou procurar prospects que falam que sabem o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas na hora H chega para mim e fala: ai, doutora, você veio falar disso, mas na verdade não se aplica para a minha empresa. Eu não atendo o consumidor final. Eu sou B2B, eu não falo com o consumidor final, eu não tenho contato com ele. Para mim, essa lei não se aplica. E aí eu já começo: não, peraí. Então você não sabe ao certo o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela não se aplica só para o seu cliente, só para quando você atende o consumidor final. A lei, ela se aplica para toda empresa que mantém dentro da sua atividade o tratamento de dados de pessoas físicas para fins comerciais. E não só para empresas, tá, pessoal? Pessoas físicas que também tratam dados para fins pessoais precisam se adequar à legislação e o governo também está lá no objeto da legislação. E o que significa, tratar dados pessoais, dados de pessoas físicas? Tratamento, está lá na lei, são mais de 20 possíveis atividades, mas para ficar mais fácil, armazenar, coletar, utilizar para você conseguir, de alguma forma, fazer um estudo com essas informações, fazer o lançamento nos contratos, em nota fiscal, dar garantia de produto. Então, toda vez que empresas, pessoas físicas e o governo também, utilizam esses dados de pessoas físicas identificadas ou identificáveis dentro da sua organização, elas precisam estar sujeitas à legislação. Então, agora, para você ter e manter esses dados dentro da sua empresa,
seja de cliente, seja de funcionário, seja de fornecedor, qualquer pode ser o titular desse dado, você precisa observar os ditames da legislação, ou seja, o que a legislação fala. Bom, em primeiro lugar, para você poder fazer essa atividade, você precisa observar se você tem uma finalidade, né? O porquê que você está coletando essa informação. Não é mais admitido que qualquer informação de pessoa física seja coletada para uma finalidade que não tem nada a ver com aquilo que você promete entregar. Então, não faz sentido, por exemplo, eu ir numa farmácia e ter que informar a minha filiação partidária, ou eu ter que informar para ele o nome do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. Você concorda que para a finalidade de me oferecer aquele medicamento, a farmácia não precisa ter essa informação? Então, esse é um exemplo muito prático para que vocês comecem a entender o que é finalidade. A finalidade é você coletar o dado para aquilo que você de fato precisa. Você precisa usar meios adequados para fazer isso e observar se você tem uma base legal, ou seja, se você tem um justo motivo para fazer essa coleta. A lei traz alguns, mas os mais conhecidos são o consentimento, que é quando você pede uma autorização para o titular para fazer aquilo. Ele não é o único e não precisa ser utilizado sempre, ele é uma dessas bases legais. Ou, por exemplo, para você cumprir uma lei. Se você precisar entregar essa informação, por exemplo, a emitir uma nota fiscal, se você precisar cumprir uma legislação sobre, por exemplo, prontuários médicos, essas informações que você mantém têm um motivo principal, né? Que é cumprir uma regulamentação ou uma legislação. Para a execução de contrato também, por exemplo, quando vocês contratam um escritório de advocacia para defender os interesses de vocês, para que a gente possa exercer esse contrato, precisamos ter acesso a algumas informações pessoais. Caso contrário, a gente não consegue dar andamento no contrato. Também, por exemplo, se você chegar doente no hospital e precisar ser atendido de imediato, ninguém vai precisar parar tudo e falar, não, me informa aí se eu vou poder tratar o seu dado ou não, ou se você não quiser, eu não vou conseguir te atender. Não faria sentido. Também para defesa em processo judicial, enfim, tem uma série de bases legais que podem ser utilizadas, mas que precisam ser respeitadas para que o tratamento seja feito de forma correta. Tá bom, Carol, mas você falou tudo isso, e o que eu tenho que fazer internamente na minha empresa? O que eu tenho que ficar de olho? O que eu tenho que observar? Bom, em primeiro lugar, você precisa saber qual dado você trata, como você faz, onde você armazena, com quem você compartilha, para, a partir daí, você conseguir ter uma visão geral de quantos dados, de fato, passam por dentro da sua empresa. A gente chama isso de atividade de mapeamento. A partir do mapeamento é que o jurídico da empresa vai conseguir identificar quais são as medidas que você vai precisar adotar, que pode ser desde alterar os contratos, por exemplo, com os seus funcionários, para deixar determinado quais vão ser as atividades de tratamento, como, por exemplo, se você mantém um arquivo físico, se você tem lá todas as informações em papel, sem nenhum impeditivo para que as pessoas possam aceitar. Nesse caso, o jurídico vai ter que dar algumas diretrizes, olha, nesse caso não seria tão legal você manter essas informações em arquivo físico, seria legal verificar se você tem interesse em fazer uma transformação digital para diminuir o seu risco, migrar isso para um arquivo digital, enfim. A partir do mapeamento, o jurídico ele vai conseguir identificar quais são as medidas de fato que você vai precisar adotar para adequar a sua empresa e também te indicar quais medidas estão faltando e o que você vai precisar. Por exemplo, da assessoria de um TI. Um TI que tenha expertise nessa área para poder promover as medidas de segurança nas suas informações. Bom, e se eu decidir não aplicar? Ou eu ainda tenho prazo para fazer essa aplicação? De fato, se você não começou ainda, você está bem atrasado. A lei ela foi prorrogada, sim, mas desde agosto deste ano já é possível que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aplique as penalidades que estão previstas na lei para aquelas empresas que não se adequaram. Essas penalidades podem ser desde uma advertência até uma penalidade financeira, que seria a aplicação de uma multa para essas empresas. Mas, ao meu ver, a preocupação maior não é tanto a multa em si, mas é o dano que esse eventual descumprimento pode trazer para a imagem das empresas. A partir do momento que a lei entrou em vigor, as empresas precisam respeitar uma série de medidas, como, por exemplo,
exemplo, se elas tiverem um incidente de vazamento das informações, elas precisam comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e dar publicidade a isso. Não sei se vocês perceberam, desde o início do ano, a gente já começou a ver uma maior publicidade na quantidade de vazamento de dados e de empresas que foram prejudicadas ou que sofreram com algum tipo de hacker. Isso se deu, essa publicidade começou a ser mais divulgada por conta da necessidade de ter essa comunicação. Antes não havia uma lei que falava, você precisa comunicar, isso precisa ser divulgado. Agora existe. E com essa publicidade a gente notou a quantidade de informação nossa que vaza e que cai nas mãos de pessoas para finalidades que a gente não vai saber. Então, diante disso, todas as empresas que tiveram esses eventos e que não conseguiram comprovar, que tentaram evitar, que tomaram medidas para que isso fosse evitado, mancharam a sua reputação, né? Hoje a gente vai pensar muito antes de comprar numa empresa que foi envolvida num escândalo de vazamento de dados, porque são os nossos bens mais preciosos. A gente viu também que, de um tempo para cá, muitos golpes estão sendo aplicados com as informações que vazaram. Isso começou a virar uma tendência, né? Porque quando você tem a preocupação nessa publicidade, também surgiu uma indústria de hackeamento que pede resgate para as empresas para não divulgar as informações ou para não vazar de fato essas informações. E quem sai prejudicado é sempre o consumidor. Então, nesse caso, é muito importante que vocês tenham em mente que não é só a questão própria da penalidade, da multa, mas também do dano que isso pode trazer para a imagem da sua empresa. Lembrando que uma das penalidades também é que vocês parem de tratar dados pessoais. E para algumas atividades isso significa praticamente fechar as portas da sua empresa. Então, a partir de agosto desse ano, de fato, as penalidades podem ser aplicadas em âmbito administrativo, mas isso não impedia que o judiciário já tivesse começado a, de fato, trabalhar com decisões que pudessem trazer penalidades às empresas. Então, é muito importante que vocês fiquem de olho nisso. Se vocês não começaram, é muito importante que vocês comecem. Também é muito importante que vocês prestem atenção na cadeia de produção de vocês ou na cadeia que vocês participam, porque a lei fala que a responsabilidade vai ser coletiva, vai ser de todo mundo dentro dos limites da sua atuação. Então, você diretamente pode não ter feito nada, mas pode ser afetado por alguém que está na sua cadeia. Se você presta serviço para uma grande empresa e não foi auditado ainda, acredito que essa hora vai chegar em breve. O volume de demandas que chegam aqui no escritório de empresas sendo auditadas por seus clientes cresceu muito nos últimos meses. E a gente acredita que isso vai ser uma tendência. Imagina só o seu maior cliente chegar para você para te auditar e você falar que não fez nada. O cara vai virar e falar, que mundo você vive, que você não se atentou a isso, você não deu importância a isso, é o nosso nome que está em jogo. Então, pessoal, a minha mensagem hoje, eu quis passar para vocês um pouquinho do que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para vocês entenderem que não é aplicável só para quem atende consumidor final, é aplicado para todo mundo, para todo mundo que trata, né, esses dados pessoais, então é importante que vocês tenham isso em mente, e também que essa legislação ela veio para ficar. Bom, acho que a gente tem algum questionamento? Carol, as sanções já estão sendo aplicadas, como as empresas serão notificadas caso não busquem adequação? Bom, pessoal, as penalidades em âmbito judicial, que a gente fala, né, através do judiciário, já começaram a ser aplicadas antes, porque, a despeito de agosto desse ano começarem as aplicações das penalidades em âmbito administrativo, ou seja, como você sofreu uma fiscalização por um órgão, tem o Ministério Público do Trabalho, ele não pode te fiscalizar? Mesma coisa acontece com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas isso aconteceu a partir de agosto desse ano. A lei já está em vigor desde o ano passado. Então, algumas demandas no judiciário já foram propostas e já tiveram suas primeiras decisões. Então, a gente tem as questões judiciais, que estão em vigor e de fato já começaram, e a gente tem em âmbito administrativo, que é quando não depende de processo. O que a gente acredita que, por enquanto, como o poder de fiscalização ele não tem como eles fiscalizarem todo mundo de uma vez por não ter braço, a gente acredita que vai funcionar com base em denúncia. Então, é importante, se você tem aquele concorrente, se você tem aquela pessoa que está de olho na sua empresa, ou algum concorrente que é muito... que vocês têm uma concorrência muito acirrada, prestar atenção se você não pode sofrer uma denúncia por conta disso, até para prejudicar e impedir que você participe de alguma concorrência, por exemplo. Outra pergunta. Qual o trabalho realizado pelo escritório junto
Bom, o jurídico ele tem uma participação muito ativa, mas ele não é a única empresa que atua, né? Não é a única. A gente fala que a LGPD tem que ser praticada por, no mínimo, 4 mãos. O jurídico ele vai ser responsável pela atividade de mapeamento desses dados, para entender quais dados passam pela empresa. Depois ele vai identificar quais os gaps que tem na sua atividade. Então, por exemplo, para eu identifiquei que você precisa fazer os itens 1, 2 e 3, porque são super críticos. E, por exemplo, você tem um site, você precisa fazer a adequação desse site. A gente vai nomear lá, colocar em numerinhos o que precisa ser realizado, estabelecer prazos e metas e colocar a mão na massa. Alterar todos os contratos, criar políticas que são assessoradas pelo pessoal de TI, né, porque muitas políticas envolvem a questão de segurança e privacidade dessas informações. A gente vai alterar os contratos firmados com clientes, a gente vai alterar os termos e condições de uso, por exemplo, do seu site. Então, tem uma série de documentos que precisam ser realizados. E a gente também vai treinar a sua equipe. Muito importante passar pela etapa de conscientização e treinamento. Os funcionários das empresas precisam entender a relevância da legislação e o papel deles na proteção interna dos dados dos clientes de vocês. Não pode faltar essa etapa, e lembrando que o treinamento ele tem que ser sempre contínuo. Não pode treinar uma vez e esquecer. Isso tem que fazer parte da integração dos funcionários de uma vez por todas, tá? Muito obrigada, pessoal. Bom, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido claro. Se vocês tiverem alguma dúvida adicional, eu estou à disposição. Muito obrigada.